Bom dia, turma 601. Para a nossa aula de hoje, nós vamos ver o assunto orientação terrestre, o céu e a orientação. Nós sabemos, que desde a antiguidade, os seres humanos sempre procuraram se orientar através dos astros, e tem seus movimentos, é claro. Embora esses movimentos não tenham sido precisos, mas as diferenças eram são tão poucas, que foi possível, obtermos uma orientação aproximada. E uma das primeiras formas de observação foi pelas estrelas, precisamente Sol, Então, o Sol sempre foi utilizado como meio de orientação, a posição tendo como base a posição em que ele nasce ou se põe no horizonte, embora não tenha sido a mesma que nós comentamos isso. Assim sendo, ele pode ser utilizado como essa orientação. A partir daí, estabeleceu-se que a direção em que o Sol nasce é a chamada nascente, ou leste. Apontando o braço direito para essa posição, nós vamos ter a posição leste. Consequentemente, estendendo o braço esquerdo, nós vamos ter a posição oeste. À nossa frente teremos o norte e às nossas costas teremos o sul. Embora, tenha formado aí a chamada rosa dos ventos, com essa cruzinha, com os 4 principais pontos chamados pontos cardeais. Mas entre as distâncias desses pontos cardeais ainda ficou muito espaço, dificultando ainda a orientação. Então, entre esses espaços colaterais foram estabelecidas outras direções, no caso chamadas de subcolaterais. Portanto, entre o norte e o leste, nós vamos ter nordeste. Entre o leste e o sul, sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste, Entre o oeste e o norte e noroeste. A orientação pela lua também pode ser possível desde que o céu esteja estrelado e a lua, na fase cheia, melhor ainda. Então, seguimos o mesmo processo, estendendo o braço direito para a posição em que a lua nasce. A partir daí, com o mesmo processo utilizado pela orientação no Sol, teremos as outras direções. Temos ainda também a orientação pelo Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é uma constelação que é visível apenas no hemisfério sul e no Brasil. Então, essa orientação ela pode ser feita, também procurando a estrela de maior brilho nessa constelação, que é a chamada estrela de Magalhães. A partir daí, nós vamos estender o nosso braço direito para essa estrela, Magalhães, e vamos imaginar, o tamanho do nosso braço 4 vezes mais. E vamos descer. Ao chegar, a essa posição, nós vamos ter a orientação do sul geográfico, do polo sul celeste. Para encontrarmos a direção que nós precisamos, que é o sul geográfico, basta imaginar uma linha perpendicular até o horizonte, com base na direção sul. Aí é possível estabelecer as outras direções.
Também nós temos, né, entre vários instrumentos de orientação, outros instrumentos também muito conhecidos, como por exemplo o astrolábio, que era muito utilizado para medir a altura dos astros acima do horizonte, determinando a posição das estrelas. Foi muito utilizado para a localização em alto mar. E a bússola, que também é outro instrumento que nós conhecemos, que ainda utilizamos, né? E ainda hoje muito utilizada. Então, na sua construção foi considerada a propriedade magnética da Terra. Então, ela tem um único ponteiro que aponta sempre para o norte magnético. Com base nessa direção, podemos estabelecer as demais. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham uma semana produtiva. Até a próxima aula.